Bem-vindo novamente a nosso ensinamento sobre a vida de Jesus Cristo. Estamos a falar sobre várias coisas, mas realmente, recentemente, estamos a falar sobre o ministério público de Jesus Cristo. Começamos falando sobre o batismo de Jesus Cristo e também a tentação dele. Então, depois disto, o início. Mas isso é a parte em João capítulo 1 até 4, em que Jesus estava a começar a fazer milagres, mas também pregou no mesmo tempo de João Batista, antes de João ser colocado na prisão. Ok, então, última vez começamos a falar mais sobre esta escolha e também trabalho com os 12 apóstolos, mas ainda não chegamos ao ponto do chamado de Jesus dos apóstolos. Então vamos continuar com o nosso estudo hoje, página 27. Página 27, vamos continuar com estes assuntos e já falamos um pouco na página 27, abaixo da linha A, os acontecimentos. Já falamos um pouco sobre número 1, em que Cristo pregou dois reinos, o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus, o reino físico, o reino de Deus, o reino espiritual. O reino dos céus é os céus reinar sobre o mundo. O reino de Deus, o reino espiritual é Deus reinar sobre tudo. Brevemente falamos sobre estas coisas, por notar estas coisas, vamos falar mais sobre estas diferenças com outros estudos. Mas simplesmente quero mostrar-te neste momento que Cristo pregou ambos destes reinos. Ok, também, número 2 é chamado dos primeiros 4 discípulos. Ok, ele chamou os discípulos, ele convidou-lhes. Em Mateus capítulo 4 ou Marcos capítulo 1. Também, no fim da nossa lição última, falamos sobre os sinais de Moisés. E também falamos sobre o facto que os judeus pedem sinal. Não os gentios, não os gregos. Os gregos querem sabedoria, mas não o judeu. Judeu pensa que eu sou escolhido de Deus. Também ele é, de uma maneira física. Mas também, por ser espiritual na nossa era, depende dele. Ele precisa de receber Cristo, como todos os outros homens. Mas é necessário entender, os judeus no dia de Cristo pensavam que eles tinham mais inteligência do que outras pessoas, porque eles foram escolhidos de Deus, começando com Abraão, Isaac, filho dele, também Jacó, os 12 filhos de Jacó, também Moisés, enviado ao Egito para libertar Israel do cativeiro dos egípcios naquela era. Então eles foram escolhidos de Deus, eles eram um povo especial de Deus, mas eles já tinham história com Deus para acreditar de uma coisa ou outra. Eles precisavam de ver o milagre, o poder de Deus. Mas Cristo fez muitos milagres e outros judeus não acreditaram nele. Então, milagre não é garantia o judeu vai acreditar, ok? Mas simplesmente os judeus pedem sinal. A característica dos judeus é desejar sinais. Também vários outros também. Mas realmente é necessário aceitar Cristo pela fé. Deus pode fazer qualquer milagre. Mas hoje, no nosso dia, Ele não está a usar estes milagres, os dons dos apóstolos. Os dons milagrosos feitos pelos apóstolos naquela era, com propósito naquela altura. Ele pode fazer milagres, deve procurar Deus, ele pode curar. Nada é impossível com Deus. Mas nós não temos apóstolos hoje. Então,
Estas pessoas que estão a procurar milagres, elas estão a procurar uma coisa errada, segundo a Bíblia. Estes milagres dos apóstolos. Ok, Deus pode fazer milagres. Não estou a negar isto. Simplesmente Ele não está a usar apóstolos da mesma maneira do início da igreja primitiva. É muito necessário entender isto. É muito necessário, porque estes milagres vão chegar hoje no nosso dia, hoje, novamente, com outro apóstolo, criador, rejeitado, Judas Iscariotes. Outra lição. Mas o povo que está a procurar milagre pode ser enganado deste anticristo que vai fazer milagres, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Pode ler quando tem tempo. Está lá. Isso é nossa autoridade, ok? Ok, então vamos ler um pouco abaixo de número 3 sobre vários sinais que Cristo fez no dia dele. Primeiramente, em João, já estudamos, ele tornou água para vinho. Também ele curou este filho de um homem nobre. João capítulo 4. Então vamos ler estes outros milagres que Cristo fez. Ele começou a fazer vários milagres durante a vida dele. Vamos ler um pouco aqui. Então, ele curou sogra de Pedro. Vamos ler Marcos capítulo 1. Desculpa. Marcos capítulo 1. Quero ler versículo 29 a 31. 29. A Bíblia diz: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Ok. Então, vou dizer uma coisa, mas Jesus fez este milagre curando a sogra de Pedro. A sogra de Pedro. O que é o significado disto? Pedro tinha esposa. Ele não foi solteiro toda a vida dele. Outras pessoas querem dizer, mas bispo, ou grande homem de Deus, ou papa, outro deve ser sem mulher. Ok. Isso não é correto, segundo a Bíblia. Tem este extremo, uma pessoa vai dizer que não é bom conhecer mulher, então é necessário ficar solteiro. Isso é um extremo. Outro extremo, uma pessoa vai dizer, uma mulher é bom, uma boa coisa, é boa, mas também 2, 3, 4, ou mais. Muitos querem dizer isto, mas Deus deu uma mulher por um homem, ok? É isto. No Velho Testamento já podemos achar casos, exemplos de homens que casou com mais do que uma mulher. Mas, segundo Deus, Ele não quer isto. Ele desenhou Adão, ele criou Adão, Ele criou Eva para acompanhar Adão. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo. A Bíblia diz, vou ler versículo 1 a 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou pode ser, quer ser bispo ou pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Ok? Deus não quer poligamia, mas Ele está a dar ao homem uma mulher. Por quê? Porque Ele quer, Ele
sabe que homem tem desejo para mulher. Mas não é problema, mas é problema seguir esta coisa de Deus de uma maneira errada. Ok? Ele desenhou este plano, um homem, uma mulher. Ele não quer te fazer coisa outra, a sua própria coisa. Não. Ele desenhou este plano. Também com o bispo. Também outro homem. Também. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, virejante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto de ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho. Problema. Então, vou dizer isto. Qualquer igreja que ensina que o bispo não pode casar-se, mas também no fim de missão vai beber quantidade de vinho, a igreja que está a ensinar isto está a ensinar erradamente. Segundo esta palavra, não é a minha palavra. Ok? Ok. Pode considerar estas coisas só. Realmente estou a mostrar-te que Pedro tinha sogra. Mas a Bíblia tem mais informação. Hein? Pode dizer, não quero ouvir esta palavra, mas não está a mudar a palavra. A palavra continua a ser a verdade. A coisa que precisa de mudar é a opinião contrária a esta palavra. É isto, hein? Isso é gratuito, hein? Não há problema. Ok, vamos entender isto. A linha B. Curou outros com enfermidades e demônios. Vamos ler também Marcos capítulo 1. Vamos continuar Marcos um pouco. Capítulo 1 e versículo 32 a 39. A Bíblia diz: E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, desculpa. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Eles sabiam Cristo, hein? Eles conheciam Cristo, desculpa. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Um bom exemplo para nós, hein? Eu gosto de ler a minha Bíblia e orar de manhã, muito cedo, porque não vou ter interrupção da minha família, dos filhas, crianças. Hein? Também é muito calmo naquela hora para considerar estas coisas, para escutar a voz de Deus. Mas ele não vai falar oralmente, audivelmente do céu? Não. Mas ele vai falar com a palavra, ele vai falar no coração de uma pessoa que está a tentar ouvir a voz dele, por saber esta palavra. Deus vai ajudar a tua mente para lembrar a coisa que já li. Ele vai ajudar-te a ouvir a voz dele. Mas é necessário meditar nestas coisas e orar com Deus de um momento calmo. A Bíblia diz: devemos orar sem cessar. Sim, não há problema, durante todo o dia. Mas deve ter um momento especial. Eu gosto de manhã, por isso à noite também, depende de você, mas quando você pode deixar todo o mundo e ficar sozinho com você e Deus, só, diariamente. Davi diz que de manhã, no meu dia e à noite, eu vou procurar o meu Deus. É bom, um bom exemplo. Mas devemos tentar sempre, todos os nossos dias,
tem tempo especial, sozinho com Deus, para procurar Deus. É necessário nas nossas vidas. Ok. E ali orava, versículo 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Ok, ele curou enfermidades e demônios. Também a linha C, abaixo de número 3, curou um homem leproso. Vamos continuar. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, ele respondeu com compaixão muitas vezes, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, milagre, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo e despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. É pouco estranho, Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. É pouco estranho. Ele disse, Jesus: olha, não digas nada a ninguém. Ele foi curado. Mas Jesus disse que não fala com nenhuma pessoa. Ok, ele disse para ir ao sacerdote, segundo a lei mosaica, de Moisés. Mas isso é pouco interessante. Jesus não queria este milagre ser anunciado. Por quê? Mas eu já disse que. Vamos fazer mapa novamente de Israel. Mar Mediterrâneo, Mar de Galileia, Mar Morto, Judeia, no parte do sul, também Galileia. Galileia na parte do norte, ok? Então, ele tinha mais oposição aqui. Também um pouco aqui, mas não muito. E também eu disse que a última vez que esta oposição cresceu durante a vida dele. No fim, a cruz. A oposição cresceu até o ponto em que Jesus foi crucificado na cruz. Isso é o fim da oposição no dia deles. Então, ele não queria esta coisa ser anunciada, porque a hora da morte dele ainda não chegou. Mas também estes homens, por reconhecer, segundo 1 ou 2 Coríntios, não posso dizer exatamente neste momento, mas a Bíblia diz, estes líderes judeus, por entender que ele era Cristo, eles não crucificariam Cristo. Mas eles não soubessem isto. Mas por saber isto, eles não crucificariam Cristo. Então Cristo sabia que é necessário ele morrer. Mas ele não queria anunciar isto para mostrar que ele era rei, ele era Deus. Ele disse que não fala com nenhuma pessoa sobre esta coisa. Ele disse isso, este homem. É pouco estranho, mas ele tinha propósito, ele tinha plano. Ele sabia que
a oposição contra ele vai crescer. Mas também ele sabia que no fim ele morreria. Ele sabia isto. Então ele estava a tentar organizar este plano segundo a liderança de Deus Pai. Ele estava a tentar ouvir a voz dele. Nós devemos procurar ser controlados de Deus, pela palavra dele, com oração. Okay? Mas Cristo fez este milagre. Ele deu instrução para não falar com propósito. Ok, vamos continuar. Então, número 4. A linha A, os acontecimentos. A número 4, Jesus Cristo manifesta a divindade dele por perdoar pecados de homem. Vamos ler Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. A Bíblia diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram a tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. A casa foi cheia. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Um tipo de doença muito fraco este homem, mas não sei exatamente os detalhes desta doença, mas os amigos dele estavam a levar este homem para chegar ao Cristo, para ajudar este homem paralítico. Número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico para entrar a casa. E Jesus, vendo a fé deles, eles queriam alcançar Jesus, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ok. Está a mostrar-nos uma dica que algumas vezes a doença pode ser resultado do pecado. Está a ver? Neste caso. Mas não sempre. Jesus disse o mesmo, mas nesse caso foi. Ok, versículo 6. Ele diz que, em versículo 5, perdoados estão os teus pecados. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ok, eles entenderam uma coisa. A perdão do pecado pertence a Deus. Eles sabiam uma verdade da Escritura. Perdão pertence a Deus. Ok? Está a mostrar-nos uma coisa. Está a mostrar-nos que Cristo era Deus. Sim, é isto. Mas eles não podiam acreditar a verdade da palavra. Eles queriam rejeitar a possibilidade, este pensamento que Cristo é Deus. Eles não podiam aceitar a verdade. É isto. É isto. Ok. Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ok, mas ele estava a dizer que é mais fácil dizer perdoar uma pessoa. Mas este homem foi perdoado de Deus. Ok, outra coisa. Mas porém devemos perdoar outros também. Mas pecado é contra Deus. Hein? É isto. Versículo 9. Desculpe, 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus, Lucas chamou Jesus, Filho do Homem, tem na terra, ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. É verdade também. Ele fez grandes milagres. Ele estava a começar a fazer muitos milagres agora. O povo estava a observar isto, pensando: grande homem de Deus. Mas realmente Deus. Mas eles sabiam que ele está a fazer uma coisa diferente. Ainda não vimos estas coisas. Era verdade. Ok? Ok, vamos continuar. Então, número 5. A linha A, número 5. Acontecimentos com publicanos, pecadores e discípulos de Joel. Vamos continuar. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 22. Vou ler. A Bíblia diz: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Ok. Este Levi, ele foi um homem publicano que mandou impostos do povo para dar ao governo romano naquele dia. Ok? Versículo 15. Eles eram detestados. Ok? Ou eles foram detestados do povo daquela altura. Tá? Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e um tinham seguido. Vou dizer uma coisa. Naquele dia, os judeus estimavam pecadores ser a pessoa que era publicano, mau pessoa, ou grande pecador, pode ser prostituta, ou outro roubador, outro. Mas eles não estimavam todas as pessoas ser pecadoras. Mas depois da morte de Cristo, com as escritas, as letras, cartas de Paulo, entendemos que pecadores são todos. Ele liberou este entendimento, mas Jesus já entendeu isto, mas também ele pregou isso, e várias coisas antes da crucificação de Jesus sabiam isto, várias pessoas, mas realmente a cultura judaica, naquele dia, pensava que, pecador é uma pessoa mau perante homens, mas realmente todos nós somos pecadores maus perante Deus, ok? Está a entender esta diferença? Versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ok? Jesus queria mostrar a soberba deles. Eles tinham grande soberba. Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mas ele estava a chamar-lhes, mas eles não queriam acreditar, porque eles pensavam que nós não somos pecadores. Mas eles eram pecadores. Está a ver? Versículo 18. Ora, os discípulos de Joel e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de Joel e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar
enquanto está com eles o esposo, mas realmente o esposo é Cristo, o esposo, e a esposa é a igreja, neste momento não formada, ok? Mas ele queria mostrar o poder dele aos discípulos e os crentes naquela altura antes da morte dele, ok? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Versículo 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Okay? Devemos jejuar algumas vezes. Depende da necessidade, depende da liderança do Espírito Santo, a guia da nossa vida. Ok? Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano nova em roupa velha. Ok, mas está a falar sobre novas coisas. Algumas vezes o nosso corpo é mostrado como cobertura da nossa alma. É como roupa no nosso corpo. Também, algumas vezes, o nosso corpo é como vaso, como vaso, que é vazio, mas pode encher este vaso com coisa como água, mas com o Espírito Santo. Vamos ler. Ninguém deita remendo de pano nova em roupa velha, ok? De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, ou pode ser garrafa, ou pode ser vaso. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Ok, este vinho novo, também esta roupa nova, é como o Espírito Santo. Então, mas como desculpa, mas não pode colocar remendo de pano em roupa velha, deve ser roupa nova, Cristo está a dizer. É como o Espírito Santo dentro do homem. Mas um exemplo, pode ser outro ensinamento também, mas pelo menos é uma referência ao nosso corpo. Também o Espírito Santo colocado dentro do nosso corpo, a nossa cobertura da alma, ok? Mas também tem este novo vinho, que deve ser colocado de nova pessoa, nova criatura, está a ver? O Espírito Santo dentro de nós. É um exemplo, mas também pode ter referência aqui para Israel. Mas pelo menos Cristo estava a mostrar que a lei era passada. Ele estava a revelar graça. Não vai achar graça muito abaixo da lei. Vai achar graça de Deus sempre, mas é manifestado, mas é muito evidente como a igreja e a nossa perdão por acreditar em Cristo só. É isto, é para a nossa era. Ele estava a preparar os judeus para a nova dispensação, a nova período para dar-nos a vida eterna e o Espírito Santo, que começou depois da morte de Cristo. Isto é o significado desta passagem. Ok. Número 6. Davi, no exílio, como figura da rejeição de Cristo nesta era. Vamos ler Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. A Bíblia diz: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado
o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Isso aconteceu quando Davi estava a fugir de Saul. Davi foi ungido para ser rei, mas ele precisava de esperar até a morte de Saul para ser rei. Ele sabia que ele seria rei antes da morte de Saul, mas ele ainda não recebeu esta posição porque Saul estava a reinar. E Davi também, ele estava, de uma forma, ele estava no exílio. Ele estava a fugir de Saul até que Deus deu Davi esta posição de ser rei. Então, quando ele estava a fugir, ele comeu pão, versículo 26. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ok. Deus criou este sábado para ajudar o homem a descansar no último dia da semana. Mas este sábado é uma parte da lei judaica que Cristo cumpriu por morrer na cruz. Nós cumprimos esta lei por amar Deus e amar outros. Não é necessário nós guardar e observar este sábado diligentemente como estes judeus. Não pertence a nós. Era uma coisa abaixo da lei judaica. Ok? Mas Cristo queria mostrar a estes homens, este sábado foi desenhado para ajudar o homem a descansar. Mas estes homens queriam chegar ao ponto para mandar outros não fazer isto. Mas Deus é mais prático. Ele queria mostrar ao homem que o benefício deste sábado é para o homem. Não é desenhado para o homem obedecer todos estes detalhes. Mas abaixo da lei, eles precisavam de seguir isto. Mas ele queria mostrar outro exemplo de Davi, que, sendo na vontade de Deus, estava a fugir da presença de Saul. Ele comeu pão que não pertenceu a Davi. Foi feito para sacerdotes. Mas Davi, com a vida dele, estava a tentar agradar Deus. Então ele estava a fugir como rei no exílio para escapar de Saul. Ele estava a fugir para guardar a vida dele. Então Jesus disse que, mas eles não queriam ouvir esta resposta de Jesus. Ele estava a dizer: Davi tinha razão para comer daquele pão. Deus é mais prático. Ele não criou este sábado para guardar todo o movimento do homem. Ele não criou este pão para limitar todo o homem. Mas foi feito para mostrar-nos as coisas santas de Deus. Por exemplo, aquele pão. Mas, realmente, Davi não pecou por comer aquele pão. Ok. Deus queria... Jesus estava a tentar mostrar este exemplo aos homens líderes no dia dele, mas eles não queriam ouvir esta palavra. Ok. Ele estava a desobedecer o sábado no dia dele, segundo a lei deles também. Não exatamente a lei de Deus. Eles queriam
criaram novas coisas daquela lei, tradições delas próprios, para guardar durante o dia de Cristo, que não pertenceu a Deus, ok? Fica comigo do nosso estudo do livro de Mateus. Vamos falar mais sobre estas coisas, ok. Mas também a linha 7, Jesus curou no sábado. Novamente, ele virou este templo. Vamos ler Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. E outra vez, entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusar. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirada: levanta-te e vem para o meu. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eles queriam matar Cristo. Eu estava a dizer, a oposição contra Cristo estava a crescer. Isto aconteceu aqui. É pouco interessante. Ele violou o sábado. E os homens religiosos, no dia dele, estavam a acusar: você não tem fé, você é má pessoa. Outros grupos hoje no nosso dia também pensam que guardar o sábado é grande coisa. E eles querem acusar a pessoa que não está a guardar o sábado. Por isso já conhece esses grupos, já? Mas não há problema, está livre. Jesus cumpriu esta lei, segundo Colossenses capítulo 2. E esta lei, este sábado, não pertence a nós, foi dado só aos judeus. Por cumprir aquela lei, Jesus Cristo colocou os crentes abaixo de graça, no corpo dele, novo corpo. Vamos ler Colossenses capítulo 2. Quer duvidar da minha palavra? Não. Não deve. É uma coisa muito simples, não? Ok. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Que são sombras, coisa atrás de mim, sombras, o sol vai manifestar a sombra abaixo de mim, ou atrás de mim, hein? Ok. Que são sombras, a lei. Ele está a falar sobre toda a lei judaica que Jesus cumpriu. Outro vai dizer: só um parte da lei. Mas fica comigo, hein? Não está a saber bem a tua Bíblia. Ok, fica comigo. Que são sombras das coisas futuras. Sombras das coisas futuras. Sim, elas vão guardar a lei no futuro. Outro ensinamento. Mas o corpo é de Cristo. O corpo é a igreja. Este corpo é hoje, os cristãos hoje, no nosso dia. Ok? Elas vão guardar a lei no futuro. Israel. A Escritura fala sobre isto, Pastor Marcos? Sim. Ezequiel, capítulo 40 a 48, fala sobre estes detalhes. Elas vão sacrificar animais novamente, não para remir o pecado de homens, mas daquela nação. Ok? Outro ensinamento, hein? Então, mas aquela cidade vai chamada, ele está ali, quando Cristo está lá. Também, elas vão guardar o sábado. Ok. Sombras
das coisas futuras. Está a ver, hein? Muitas coisas eu não entendo bem desta Bíblia. Entendo bem. Mas isso é claro. É muito claro. Ok? Deve lembrar isto. Deve considerar isto. O sábado. Guardar o sábado não pertence a nós. Foi dado aos judeus. Não na criação. Sim, Deus descansou no último dia daquela semana da criação. Mas Ele não mandou nós seguir isto. Outros querem dizer que, não, ele instituiu isto. Não. A Bíblia não diz isto. Está a mentir. Ok? Ele liberou este sábado a Israel no deserto. Ok? Outro sábado também. Além do sábado do último dia da semana. Ele liberou isto. Ok? Mas antes daquele tempo, daquela era, eles não guardaram o sábado. Ok? Deve lembrar isto. Ok, vamos continuar. Número 8. A popularidade de Jesus. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. A Bíblia diz: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além de Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo qual grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Ok, eles queriam seguir Cristo porque eles ouviram sobre as obras dele, estes milagres de Cristo. Vou continuar, versículo 9. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Eles estavam a anunciar este é Messias. Ele não queria ser bem conhecido naquele dia. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. A hora dele, a hora da crucificação ainda não chegou. Ele queria guardar contra esta oposição até o momento da hora dele, a morte dele. Ele tinha plano. Okay? Ele disse, não fala comigo sobre mim. Não fala sobre mim. Ele não... é diferente do que os pregadores usam no nosso dia. Estes homens querem ficar na televisão. Estou a curar! Ele vai colocar a mão de uma pessoa e orar com grande voz alto. Sim. Está a acontecer. Ele quer ser visto dos homens. Ele não tem poder. Ele está a mentir. Ele é falso. Pastor Marcos, não pode dizer isso. Estou a dizer. Ele é falso. Ele quer ser visto dos homens. Mas ele não está a agradar a Deus. Ele está a mentir. Ok? Procure saber e conhecer esta palavra de Deus. É a nossa vida. É a nossa comida espiritual. Ok. Até a próxima vez. Muito obrigado.